amiguinhos, tudo bem? Vou trazer para vocês hoje aqui uma questão um pouco diferente do que eu costumo trazer, que é um exercício de física, certo? Porque as pessoas costumam fazer uma separação dessas matérias para estudar de forma didática, mas a física nada mais é do que uma aplicação matemática ou vice-versa. Então, é uma coisa muito afim. Matemática e física são ciências irmãs ou mãe e filha, sei lá. Essa questão em especial, vou mostrar para vocês como que eu raciocino em cima de problemas de física da área de cinemática, porque eu gosto de trabalhar a cinemática com frações, ao invés de ficar transformando aquelas unidades, usando um 3,6 aqui, divide e multiplica. Eu odeio aquilo, porque eu acho que ele tira a lógica do negócio, de você entender que o tempo em minutos é uma fração da hora, e aí você fica decorando fórmula, e às vezes você troca a multiplicação pela divisão e aí você erra, né? Então, assim, quanto menos você precisar decorar uma coisa, melhor, tá, amiguinhos? Porque a gente já tem coisa demais na vida, eu aguardar isso. Toda hora você tem que ficar pensando se você multiplica, se você divide e multiplica. Pelo amor de Deus, né? Então, vou te pedir para curtir aí, compartilhar com seus coleguinhas. E se vocês precisarem de um help em física também, é só me chamar para aulas particulares. Um ônibus urbano percorre no início de seu itinerário o seguinte trajeto. Ele parte do terminal e percorre uma distância de 1.200 metros, no sentido sul-norte por 15 minutos. Para e permanece por 5 minutos em um ponto de ônibus. E em seguida desloca-se mais 800 metros durante 10 minutos, também no sentido sul-norte. Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor da velocidade escalar média desse ônibus no trajeto descrito é... Bem, aqui o problema, ele te dá um enunciado que faz você refletir, né, se essas direções importam ou não. Falar que é sul-norte, etc e tal. Nesse caso, como eu estou te pedindo uma velocidade escalar, isso não importa, a direção não importa. A direção seria importante se a gente estivesse falando de velocidade vetorial. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui ele fala que o ônibus fez 1.200 metros no sentido sul-norte. Então, saindo do sul, vindo para o norte, aí aqui ele parou, depois ele continuou nesse mesmo sentido, de sul para norte, quer dizer, subindo, né? Beleza. Então, aqui, ainda que estivesse falando de grandeza vetorial, como está tudo no mesmo sentido, você não ia ter grandes dificuldades em pensar nessa questão do deslocamento. Agora, suponhamos que ele falasse assim, ele fez essa distância, depois ele fez essa distância, tá? Do ponto de vista vetorial, o deslocamento que ele fez foi a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Que seria aqui, ó. Beleza? Então, o problema, quando ele te dá esse senso de direção, ele quer que você se confunda se você vai precisar pensar de forma vetorial ou não. Qual que é a diferença, então, básica entre um escalar e um vetor? O escalar, gente, é um número. Pronto, número 3 é um escalar. Número 4, número 5, isso são escalares. Agora, vetores, eles dependem do sentido e da direção. Então, quando eu falo assim, eu andei 3 metros. 3 metros, eu posso pensar o seguinte, andei 3 metros, mas me interfere saber qual que é a direção, não é? Porque eu posso sair daqui e daqui, vir para cá, aqui, e assim vai. Então, quando essa questão da direção ela é importante para você, aí você vai ter uma grandeza vetorial, beleza? Não é o caso do problema, porque ele pediu velocidade escalar, tá? Então, como que a gente vai trabalhar aqui? Ele percorreu 1.200 metros, depois mais 800 metros, ou seja, 2.000 metros, o que corresponde a 2 quilômetros. E aí a gente vai ver o tempo, né? Primeiramente ele usa 15 minutos, depois ele para 5 minutos. Esse tempo de paragem, de parada, ele entra no cálculo da velocidade escalar média, certo? Então a gente vai somar. E aí, mais 10 minutos aqui. Então pensa, 15 mais 5, 20, mais 10, 30. 30 minutos, gente, é igual a meia hora. Então, eu vou usar o número meio, porque aí eu vou estar com a unidade quilômetro e a unidade hora, né? É muito melhor trabalhar com fração, na minha concepção, do que ficar mexendo com transformação de unidade de medida. Então, qual que é a velocidade escalar? Velocidade é quilômetro por hora. Eu vou pegar a quantidade de quilômetros e dividir pela quantidade de horas, que é meia hora, né? 2 dividido por meio, basta multiplicar pelo inverso da segunda, vai dar 4 quilômetros por hora, resposta da letra A.
Você pode observar que a maioria dos professores, das pessoas em geral, elas fazem esses cálculos usando essa noção de 3,6, se eu transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, né? Transforma aqui minuto para segundo, enfim, eu acho que não tem necessidade. Se você aprender a pensar em minutos como sendo frações das horas, você vai ter o valor de minuto em hora. Por exemplo, 10 minutos, ele é 1/6 da hora. Se você pega a hora e divide em 10 partes, vai dar 10 minutos cada parte. Então, por exemplo, uma questão que é assim, um carro faz uma velocidade de 120 km por hora. Se ele ficou 10 minutos andando nessa velocidade, qual que é a distância que ele vai ter percorrido? Pensa o seguinte, se você estiver percorrendo 120 km durante 1 hora, são 60 minutos. Se você ficou 10 minutos, você pegou 1/6 desse total. Então, é só dividir 120 por 6, que vai dar 20 quilômetros. É muito mais fácil do que ficar jogando em fórmula, é muito mais intuitivo. Então, pense em tempo como sendo fração de hora. Vou dar outro exemplo. Se você está viajando a uma velocidade de 180 km por hora durante 15 minutos, qual vai ser a distância que você vai ter percorrido? 15 minutos, gente, é uma fração de 1/4 da hora. Pensa no relógio, aqui está o relógio. 15 minutos não é aqui que para o ponteiro? Então, você percorreu 1/4 da hora. Então, você vai pegar 1/4 desse valor. É só dividir por 4. 180 por 2, 90 por 2, 45. Então, você vai ter percorrido 45 quilômetros no total. Agora, o que as pessoas fazem? Elas jogam numa fórmula, multiplicam não sei quanto, divide. Eu nunca pensei desse jeito. Eu sempre pensei no tempo como sendo uma fração de hora. Suponhamos agora que você tem a seguinte situação. Você está andando a 150 km por hora durante um tempo de 2 horas e 20. Então, como que você vai fazer isso? Pensa o seguinte, é 150 km a cada hora. Você pode ler isso aqui, 150 km a cada hora. Se são 2 horas, daria 300. Só que você vai pegar uma fração de 1/3 da hora, porque 20 minutos é 1/3 da hora. Então, você vai pegar mais 1/3 desse valor, que é 50, e vai dar 350 quilômetros. Ou seja, um problema que era puramente físico na sua cabeça, cinemática, não sei o quê, Deus é tudo, e fórmula da posição, gente, tudo isso nada mais é do que regra de 3 e equação de primeiro grau, tá? Então, é tudo relacionado aí à proporcionalidade e aqui, é claro, as frações, porque minutos são frações de hora, segundos são frações de minutos e assim vai. Fica bem mais fácil, na minha ideia, fazer desse jeito do que usar fórmulas em todos os casos.